Pastor, como você falou que no curso, ou nos dois, né? Muitos pastores, apóstolos, estão procurando você. Eu creio que muitos querem ser usados em curas, querem ser usados em milagre. Você falou uma das chaves é a ousadia. Sim. E declarar para um monte. Mas vamos falar mais algumas chaves daquele que quer ser talvez já está num pastoreio, tem muitos que assistem nosso programa, às vezes já tem um ministério, já é um pastor, já é um apóstolo, um profeta, e já está cuidando de vidas, mas ele quer ser esse instrumento, ele quer ministrar cura, quer ministrar milagre. Qual outra chave que você pode liberar para esse homem de Deus, uma mulher de Deus aí? Pastor, como nós falamos, né? A ousadia, a fé vai te levar para a ousadia. E uma vida de renúncia. Eu costumo falar, até no Ativando a Unção... Mas de renúncia de quê? De oração, jejum? Pastor, de abrir mão, né? De realmente renunciar. Porque você não tem como ter uma vida de unção, né? Eu costumo dizer que a tua unção, ela está condicionada ao que você tem o que você é capaz de renunciar. O que você é capaz de abrir mão. Está condicionada? Está condicionada. Mas como né? assim? Por exemplo, quando Elias passa por Eliseu, ele tinha 12 juntas de boi, que ele estava arando a terra. Quando Elias joga a capa, quando a capa vem para Eliseu, ele está ali entre a capa e as juntas de boi. Ali, Elias não fala uma palavra, se você ler o texto. Não há uma palavra, 1 Reis 19:19. Não há uma palavra de Elias. Mas Eliseu entende. Ele está ali entre a capa e a junta de boi. Ele precisa tomar uma decisão. Não tem como servir a dois senhores, né? O evangelho, ele não... Se há uma coisa que o evangelho não aceita, que o reino não aceita, é a imparcialidade. Aqui a gente tem que tomar uma decisão. Né? Não existe muro no evangelho. Não tem meio termo. O evangelho exige uma decisão. E quando eu falo de renúncia, é essa decisão. Né? Então ali Eliseu toma uma atitude. E por que ele não simplesmente chega nos pais e fala, olha, tô deixando aqui os bois e tô indo. Não, ele mata os bois. Porque ele está cortando toda a possibilidade de ele voltar. O recado que Eliseu está dando é, a partir de hoje, eu dependo exclusivamente de Deus. Não existe mais opção de volta. A mesma coisa quando Jesus ele chamou Pedro. Pedro estava pescando. Primeiro Jesus enche o barco de Pedro, prospera ele, depois Jesus pede para ele deixar. Então é tão interessante porque quando Jesus fala para ele, a partir de hoje, você será pescador de homens. Eu não te aceito como pescador de peixe e pescador de homens. Ou você vai ser um, ou vai ser outro. Agora, Pedro, se você deixar essas redes, eu te garanto, você vai passar, sua sombra vai curar. As pessoas vão ser impactadas pela unção na sua vida. Então a unção, ela está condicionada à renúncia. Tem coisas da minha vida que eu tive que abrir mão. Ambientes. Né? Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai ter que deixar essa terra, vai ter que deixar o pai. Então, um dos caminhos, eu acredito que seja esse, pastor. Né? Esse caminho da renúncia. Esse caminho de que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Né? E não é só coisas, eu costumo falar, não é só coisas proibidas. Nós temos que aprender também a abrir mão de coisas permissivas. É boa, né? Não é pecado. Que não é pecado, mas que nós vamos ter que abrir mão. Eu me lembro que eu tive uma experiência, pastor. No início do meu ministério, eu era recém-casado com a minha esposa. E a minha esposa estava com 8 meses de gestação, da nossa primeira filha, Ana Beatriz. E apareceu um convite para eu ir pregar, fazer uma missão de 15 dias lá na Bahia, lá em Irecê. Num lugar chamado Morro de Gino, bem afastado da cidade. O pastor tinha um ministério lá, queria me levar para ajudar ele. Eu falei, vou orar. E eu não queria ir, porque minha esposa estava para ter bebê. Só que Deus falou para mim, você vai. Só que quando foi sair a viagem, minha esposa já estava com 9 meses.
Eu comecei a relutar, eu falei, eu não vou, minha esposa vai Nasceu. nascer, Senhor, nossa primeira filha, eu não vou estar aqui. E aí o pastor, não, é 15 dias, 15 dias você volta, pastor, eu fiquei lá um mês. No dia que minha esposa, eu estava indo pregar numa igreja lá, chegou uma ligação, na época não tinha WhatsApp, o sinal lá era muito ruim, e chegou uma ligação que minha esposa tinha ido pro hospital para ter minha filha. Eu estava indo pregar, e ali me angustiou o coração. Eu me lembro que Deus ainda não tinha me dado a palavra, eu estava orando, e o Senhor me deu Gênesis 22. E ali o Senhor falou para mim, todo aquele que eu chamo, ele precisa estar livre. Ele não pode estar preso em nada. Vai ter que desapegar de filho, de esposa, de tudo. E ali o Senhor me ensinou algo, né? Me ensinou a priorizar o reino dele, mesmo tendo a minha família ali. O Senhor cuidou da minha esposa, tudo foi uma bênção. Minha filha hoje está com 11 anos. Então, mas aquilo ali para mim foi algo assim que... Foi uma renúncia. Não, foi uma renúncia. Foi né? difícil. Foi difícil, foi muito difícil. Então é isso, né? Talvez se eu não tivesse renunciado ao nascimento da minha filha, o que eu seria capaz de renunciar pelo evangelho, né? Pela palavra do Senhor, pela obra do Senhor. Então eu acredito que é justamente isso, né? Foi quando Abraão renunciou a Isaac, porque Deus nunca falou de Isaac, Deus sempre falou de nações. Só que Deus quer te dar nações e você tá preso num Isaac. Então você vai ter que abrir mão desse Isaac para eu te liberar as nações, para você ser pai das nações. Então eu acredito nessa. E